Que a graça, a paz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. No momento, falando de Jesus, hoje vamos estar falando algo que o Espírito Santo tocou no meu coração para comentar aqui. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Primeiramente, como sempre, ao Pai, Filho, Espírito Santo, agradecemos a Ti pela oportunidade de estar falando do Teu amor, anunciando as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Tudo que acontece conosco está compartilhando com você, querido ouvinte também. Agradeço a você que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem se alimentado da palavra do Senhor, que tem sido edificado. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Também um abraço para minha colega Mônica, que tem acompanhado o canal aí. Deus abençoe, ó. Beijo no coração. Também aos demais colegas de trabalho, a dona Elisete. Deus abençoe, querida. Um beijo também, nosso ouvinte assídua. E também ao canal Examinando as Escrituras com nosso irmão Luiz Aquino. Deus abençoe o canal, Deus abençoe. Não terminei de ver ainda o vídeo ali, mas já comentei, já dei o meu like, já dei a minha participação. Não deixo de estar participando deste canal, que é uma bênção. Tem sido uma bênção, o irmão Aquino tem me ajudado muito em oração. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, vai lá no canal, se inscreva, comenta lá e pede oração. O servo de Deus vai passar o e-mail dele para você e você vai estar entregando os nomes que você quer fazer lá no pedido de oração e ele vai estar acompanhando você. Ele é um pastor que Deus levantou para arrebanhar um rebanho como nós, né, que não estamos, eu não estou congregando ainda, mas eu tenho sido muito acolhida por este canal, por esse servo do Senhor. Graças a Deus, estou pedindo ao Espírito Santo que me instrua, que me guie para onde eu vou, para que rebanho eu vou, para que igreja eu vou. Igreja somos nós, né? Mas para que congregação, que nós temos que congregar sim, em nome de Jesus. Deus vai preparar tudo para a glória do nome dele. Também é o canal Artes em Tricô com a Marlete Goulart. Você que quer uma renda extra para a tua família, vai lá, aprende a fazer crochê, tricô. Ela ensina lá com muito carinho para você, em nome de Jesus, amém? Então vamos à mensagem de Deus. Que fala sobre o chamado de Mateus. Mas eu vou ler essa mensagem inteira, mas é uma parte que eu quero comentar aqui desta mensagem. Vamos lá, Espírito Santo. A nossa boca é microfone do céu. No livro de Mateus 9, capítulo 9, diz assim, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor está nos chamando. O Senhor veio buscar os doentes. Somos doentes espirituais, e o Espírito Santo de Deus chama-nos, amai, decomanai, para ser curado. Sim, para ser curado, porque somos
doentes, e o Senhor é o médico dos médicos. Ele cura, Ele sara as nossas feridas. Quantas vezes sentindo que o nosso coração está em pedaços, em frangalhos, e só o Senhor para tirar, arrancar a dor do nosso peito, só o Senhor para nos consolar, só o Senhor para nos ajudar. Glória a Jesus. Olha aqui, os publicanos, os fariseus, eles ficaram escandalizados com a maneira que Jesus pregava a palavra de Deus. O Senhor, Ele ficava no meio dos pecadores, sim, das pessoas que todo mundo diz, aquele lá não presta, aquele lá isso, aquele lá é aquilo. O Senhor ficava comendo na mesa deles. E aí os fariseus ficavam murmurando, olha lá o seu mestre, fica lá comendo com os pecadores, com os publicanos e pecadores. Jesus, ele ouviu isto e disse, eu não necessito de médicos sãos, mas sim os doentes. Que o Senhor possa curar as nossas doenças espirituais, as nossas doenças que nos causam aflição, que nos causam dor, que nos causam tormento de espírito. Olha aqui, e o Senhor diz que não necessitavam de médico os que são sãos, mas sim os doentes. E o Senhor disse também, ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Sim, o Senhor falando que quer que nós aprendamos a ter misericórdia. Aqueles publicanos, aqueles fariseus não tinham misericórdia. Só porque os outros talvez eram pecadores, eles ficavam atirando pedra, né? Como que um santo homem de Deus fica no meio desse tipo de pessoa? Mesma coisa assim, tem uma rodinha ali de pessoas bebendo, fumando e tal, e um mestre da lei, um sacerdote, alguém da autoridade espiritual assim, da igreja, vai lá, se assenta no meio deles. Todo mundo vai se escandalizar. Sim, mas era uma estratégia do Senhor. Ele estava no meio dessas pessoas. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê que ele estava no meio? Era uma estratégia dele para ganhar esse tipo de pessoas que é desprezada pela sociedade. E essas pessoas, eu vou falar para vocês, têm um coração quebrantado. Tem, através do sofrimento, elas têm o coração quebrantado. Por isso o Senhor gostava de conversar com elas, porque elas choravam, demanda lá barrar axé, rasgava o seu coração. Quando ouvia Jesus falar, imagine o privilégio dessas pessoas. O Senhor sentado ali e elas ouvindo Ele falar do seu amor, com todo amor, com todo carinho. Imagino eu que elas se quebrantavam, que elas choravam. Imagina as palavras que saíam da boca do nosso Senhor. Oh, remandaraba xandaragasterio. Como devia ser maravilhoso estar com Jesus, ouvindo as pregações, ouvindo o Senhor falar do amor, da graça, da misericórdia dele para com o pecador. Como devia ser maravilhoso. Como eu queria ter esse privilégio de ser uma discípula, uma seguidora do Senhor quando Ele esteve aqui na terra. Nossa! Mas, querido, vamos perseverar,
para conhecer o Senhor, para ter o privilégio de estar com Ele, de morar com Ele na sua glória. O Senhor nos convida a conhecê-lo, o Senhor nos convida a se aproximar dele, o Senhor nos convida a estar ouvindo o que Ele quer falar conosco. E Ele disse: ide, aprendei o que é misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Quantas pessoas se sacrificam de todas as formas, e quando é para ter misericórdia do seu irmão, elas negam ajuda, negam a misericórdia, negam o amor, negam a atenção. Sim, não podemos negar a atenção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ensine mesmo o que é misericórdia, que o Espírito de Deus possa nos ensinar o que é o amor e a misericórdia nesta noite. Ide, aprendei o que é misericórdia. É o título da mensagem. É isso aí que o Senhor quer de nós, que nós venhamos se focar em saber o que o Senhor quer de nós e aprender o que é misericórdia com o Espírito Santo de Deus. Como o Senhor teve misericórdia de nós, vamos ter misericórdia do nosso próximo também. Quantas coisas erradas nós temos, quantas coisas, quantas faltas temos com Deus, e o Senhor, Ele teve misericórdia de nós, e vamos também compartilhar essa misericórdia com o próximo, com as pessoas que precisarem dela. Amém? São essas palavras do qual o Espírito Santo colocou no meu coração. Que o Espírito de Deus possa completar no teu coração aquilo que eu não pude expressar. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado profundamente. Se você está afastado do Evangelho do Senhor, se você nunca aceitou o Senhor e quer conhecer o Senhor Jesus, o primeiro passo é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador da sua alma e fazer a confissão. E depois aprender a conhecer o Espírito Santo e aprender lendo a palavra de Deus, examinando as Escrituras. O Espírito Santo vai mostrar quem que é Jesus, conhecer o Senhor mais intimamente. Eu quero conhecer o Senhor mais intimamente, mais. Eu tenho sede mesmo de conhecer o Senhor mais profundamente. Já conheço, mas quero mais profundamente ainda. Oremos. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, me ajuda a permanecer firme na tua presença, firme os meus pés, Senhor, na rocha que é o Senhor. Sim, Jesus, alicerça a minha casa. Ó amado e doce Espírito Santo, vem me ajudar a conhecer o Pai. Vem me ensinar o que é o Pai, conhecer o Pai de todas as coisas. Sim, Jesus, fica conosco, meu Pai, nesta noite. Abençoa cada ouvinte que está ouvindo. Sim, ó Pai, esta mensagem nesta noite, que o Espírito Santo possa tocar profundamente, Pai, abrir o entendimento. Sim, Senhor, abre o nosso entendimento para compreender as coisas que vêm do alto, Pai. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fica firme e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.